Olá, muito bom dia para você. O governo federal atualizou a lista de montadoras que aderiram ao programa para ofertar carros mais baratos aos consumidores. Os descontos variam de R$ 2 a R$ 8 mil. Nesta edição do 30 Minutos, a gente fala também. O apelo de uma mãe para a internação do filho usuário de drogas. OAB promove encontro para discutir direito e diversidade na inclusão de pessoas LGBTQIA+. Abonos PIS/PASEP são pagos a novos grupos nesta quinta-feira. Tem mais informações e eu te conto agora no 30 Minutos. Nesse mês, algumas iniciativas são realizadas para os direitos humanos relativos à diversidade sexual e de gênero, principalmente no combate à criminalização ou à descriminalização e a violações de direitos fundamentais. Em Patos de Minas foi realizado um evento para discutir justamente as garantias à diversidade e inclusão. Durante o mês de junho, celebra-se o mês do orgulho LGBTQIA+. Pensando nisso, a OAB, juntamente com a FPM, promoveram o evento Direito e Diversidade, com o intuito de discutir a inclusão e representatividade da comunidade nos dias atuais. Nós verificamos a necessidade de abraçar essa parcela da sociedade e que existe uma carência, uma deficiência em Patos de Minas de segmentos, de estruturas que abracem essa comunidade, que inclusive em questões teóricas. Por isso nós trouxemos esse evento para Patos, nós estamos realizando esse evento em parceria com a FPM, com vistas a realmente levar conhecimento para as pessoas sobre a causa, inclusive sobre a militância na advocacia relacionada especificamente para a comunidade. Foram apresentadas 2 palestras que trouxeram em seus temas principais reflexões sobre a realidade de profissionais da comunidade, não só no meio jurídico, mas em todas as profissões, abordando as dificuldades enfrentadas, as conquistas alcançadas e os desafios futuros a serem superados. Mostrando os avanços que a comunidade LGBTQIA+, teve em relação aos seus direitos. E é muito importante, porque a própria comunidade, muitas vezes, os operadores de direito, não têm conhecimento, dessas legislações que existem no país. Eu vou ensinar como aplicar os direitos da diversidade dentro das áreas tradicionais do direito civil, direito de família, direito empresarial, trabalhista. E essa prática, e como que a gente vai poder aplicar de forma criativa e dinâmica dentro dessas áreas tradicionais, trazer essa inovação para as áreas tradicionais do direito. Ações como essa são de suma importância para auxiliar na quebra de padrões e estereótipos ainda presentes na sociedade e no próprio meio jurídico. Os LGBTQIA+, existe e tem que ser respeitado. Essa é a palavra-chave de tudo, Respeito para com todos. Então, discutir o assunto, falar sobre o assunto é de suma importância. Procurando abrir mais a cabeça das pessoas, a mente das pessoas, que assim, nós não somos nenhum bicho, não somos nenhum monstro, Estamos aí, amamos, respeitamos e merecemos ser respeitados. Ao abordar e promover a diversidade no direito, tais eventos contribuem para a construção de um ambiente mais inclusivo, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e que todos tenham as mesmas oportunidades. Eu falo que eu tive privilégios na minha vida, porque eu venho de uma sigla, que é o T, que a maioria dos meus pares são expulsos e expulsas de suas casas na adolescência, e eu tive o acolhimento da minha família. Minha família me aceitou e aceitou a minha transição, então eu tive o privilégio de poder estudar, de fazer uma graduação e ocupar o espaço do mercado formal e mostrar para essas pessoas que não é só a rua, A gente também pode ocupar esses espaços. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente mostra a iniciativa de um morador de Patos de Minas que adota a praça e pede colaboração. E o apelo de uma mãe para a internação do filho que é usuário de drogas. A gente mostra agora a iniciativa de um morador de Patos de Minas que resolveu adotar e cuidar de uma praça no bairro Alto Caiçaras. Já foram plantadas centenas de árvores e mudas. A doação de tempo e amor também tem custos e ele pede colaboração para a manutenção desta iniciativa. Esta é a Praça João Batista de Castro, que fica na rua José Augusto Queiroz, no bairro Alto Caiçaras, e foi adotada pelo Dênio há 6 anos, desde sua transferência do trabalho.
porque a praça aqui era só mato. Então eu não gostaria na frente da minha casa ser tudo mato, porque é perigoso. Animais peçonhentos, cobra, escorpião, que eu tirei muito aqui de escorpião, cobra quando eu limpei, né? E eu gosto de ficar mexendo, né? Gosto da beleza do lugar. Por aqui, mais de 200 árvores, flores, ervas de chá foram plantadas. Mais de 200, e muito mais, né? Porque depois que elas morrem, aí você vai, poda e replanta para poder voltar mesmo a beleza, né? Então já plantei aqui mais de 200, tem todo tipo de coisa aqui. As pessoas aqui utilizam muito aqui, principalmente chás, que gostam de pegar as folhas para fazer chá, né? Para melhorar a saúde, para gripe, para tosse, né? Vários tipos de coisa. Por semana, são cerca de 3 horas dedicadas aos cuidados. E aos finais de semana, nada de folga. Em média, durante a semana, mais ou menos 3 horas. Porque eu acordo às 5 da manhã, você pode chegar aqui às 5 horas da manhã que eu já estou mexendo. Aí até às 8 horas. 8 horas eu vou trabalhar. Aí aos sábados eu acordo mais ou menos 4h30, 5 horas e vou até 2 horas da tarde mexendo. Mas eu mantenho aqui, administro, né? Depois que eu limpei, aí eu passo a administrar para não aumentar o serviço, né? A manutenção é dada pelo Dênio. Nisto, inclui a água, que por vezes chega a pesar no bolso. Eu utilizo a minha água para aguar as plantas, né? Praticamente quase todo dia, porque nessa época do ano é muito seco. Então fica difícil se eu deixar 2, 3 dias sem aguar, a planta vai e morre. Então eu utilizo a minha água. Aí o que eu gostaria, se possível, a prefeitura colocasse aqui pra gente um hidrômetro. Por quê? Para facilitar. A praça só não está maior por causa da água, né? Que fica difícil para mim aguar toda a praça. Então se ela colocasse um hidrômetro aqui, seria genial para todo mundo, né? Tem o seu Sebastião ali, que ele que cuida do setor em frente à casa dele. Tem a dona Marli que cuida ali também, da parte de acerola, tudo ali que ela plantou também, né? Que ajudou a plantar. E é desse jeito aí, a gente vai levando aqui quanto pode, né? A gente vai mantendo aqui, aguando, até chegar as águas de novo, né? Então você vai ter que manter a planta viva até a hora que chegar a água. A hora que chega a época da água, aí as plantas ainda ficam mais bonitas. Agora se tivesse água, ficava bonito o ano todo, né? A Prefeitura já se manifestou, né, favoravelmente a colocação desse hidrômetro aí para auxiliar na manutenção da praça. Agora a gente mostra o apelo de uma mãe que busca ajuda para internar o filho que é dependente químico. Ao meu lado está a dona Ivanilda. Ela tem 72 anos de idade. O filho tem 35 anos. Há aproximadamente mais de 15 anos, dona Ivanilda, a senhora acabou descobrindo que o filho era usuário de drogas? Era. Quando eu descobri, ele já era usuário. Como que a senhora descobriu? Ele me contou, depois de muito tempo. Na hora que ele contou para a senhora, o que passou na cabeça? Passa muita coisa, né? A gente saber que tá perdendo um filho para as drogas, saber que isso não é boa coisa, né? Que já aconteceu com ele tanta coisa por conta disso. O que já aconteceu com ele, por exemplo? Eles já atiraram nele. Como que fica o coração da mãe vendo o filho nessa situação, dona Ivanilda? É muito triste, né? Você criar um filho com tanta dificuldade, com tanto carinho, e o filho mais tarde não valorizar a gente. Que aí você não valorizar nem ele próprio. E a senhora estava me contando aqui, antes de nós começarmos a gravar, que em determinado momento da vida dele, ele chegou a ficar um tempo sem usar drogas. No entanto, ele teve uma recaída. Ele ficou 8 meses sem usar droga. E trabalhou, não falhava dia nenhum, dos mais bons com a gente, dos mais educados com a gente, depois voltou a usar. E hoje, como que é a situação do filho da senhora? Hoje é muito difícil, né? Porque não trabalha e é muito difícil. Não dorme de noite, não dorme de dia. Amola a gente o dia inteiro. E os pais preocupados? Preocupados, né? Isso preocupa muito, né? Porque o fim disso aí é muito perigoso, né? E a senhora procurou justamente o jornalismo da NTV para pedir ajuda com uma internação, é isso, né?
É isso. Eu queria que internasse ele. A minha vontade é de internar ele, porque eu já denunciei, mas isso não passa mais pela minha cabeça, porque eu penso, ele já era uma pessoa normal, uma pessoa boa. Agora, hoje em dia, isso aí é uma doença, né? Se ele já está nessa situação, eu não posso pôr ele para a rua. É meu filho, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. É bem-vinda. A importância é salvar o filho da senhora. É isso que eu quero. Em nome de Jesus. O sonho da senhora é ver o filho da senhora daqui a algum tempo, de que maneira? Eu queria ver ele igual antigamente que ele era. Uma pessoa normal. Boa? Boa, trabalhador. Que ele é trabalhador até hoje, só porque as drogas não deixam ele firmar no serviço. Mas ele é trabalhador. Então, esse é o pedido da dona Ivanilda. Para quem puder ajudar ela, o filho dela a ser internado, pode entrar em contato por meio do telefone, o DDD é o que aparece na sua tela, o 34 99953 9584. Pois é, de acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, caso o filho da dona Ivanilda aceite ajuda, basta procurar o CAPS-AD. Ele será acolhido por um profissional que vai determinar quais as intervenções podem ser feitas. Entretanto, caso ele não queira o tratamento, e aí é necessário pedido judicial de internação compulsória, que pode até ser solicitado por meio da Defensoria Pública, mas nesse caso é preciso seguir uma série de medidas. Depois do intervalo aqui no 30, o assunto é produção de leite. Vamos mostrar os investimentos que têm trazido resultados. Vamos falar agora sobre produção de leite. A gente mostra como o produtor pode ter bons resultados mesmo com as oscilações de preços do mercado. Apostar em um sistema para garantir o conforto dos animais em nutrição adequada e melhoria genética aumentam os índices produtivos e também de lucratividade. Nesta fazenda, que fica no município de Patos de Minas, os produtores de leite apostam em tecnologia e no sistema de compost barn para aumentar os índices produtivos. O sistema de compost ele chegou muito forte na nossa região devido à necessidade de confinar os animais e proporcionar conforto. Isso aconteceu por quê? Ao longo dos anos, a atividade foi sofrendo estreitamentos de margem, que foram exigindo que a gente se profissionalizasse na atividade. Essa profissionalização, essa tecnificação ocorreu através de aumento de produtividade e esse aumento de produtividade exigiu que a gente fornecesse mais conforto para os animais. Aqui nessa fazenda, o rebanho é separado em setores. Esse daqui é o bezerreiro, com gaiolas suspensas. Gabriel, como é que é feita essa divisão do rebanho? Bom, as bezerras nascem, imediatamente elas são trazidas para aqui, para a gente fazer os cuidados iniciais. É feita a colostragem, a cura de umbigo e todos os dias são fornecidos leite para elas 2 vezes por dia, um volume total de 8 litros de leite, fornecido ração à vontade e água disponível durante todo o dia. A cama que a gente usa para as bezerras é uma cama de feno, para que a gente proporcione conforto para as bezerras e elas ficam nesse bezerreiro até 60 dias. Elas nascem aproximadamente com 40 quilos e chegam aos 60 dias aproximadamente com 85 a 90 quilos. Depois, os animais são levados para esse outro espaço e ficam até os 4 meses. Nessa fase aqui, a gente faz o encerramento do aleitamento delas de forma coletiva para que elas se adaptem à vida em forma coletiva, já que no aleitamento a gente trabalha com elas de forma individual. E aqui a gente introduz a ração e a forragem, A ração é fornecida desde o primeiro dia de vida, mas aqui é que elas vão começar a ter um maior consumo. Com 10 meses, as vacas são levadas para piquetes. Nesses piquetes, a partir dos 3 meses de idade, elas são inseminadas e logo após ficarem gestantes, elas vêm para esses piquetes aqui, onde elas ficam até os 7 meses de gestação. 2 meses antes do parto, as vacas voltam para os galpões. Para elas receberem conforto da ventilação e da aspersão e elas chegarem no parto mais confortáveis para ter um primeiro parto confortável, com saúde e produzir mais leite na primeira lactação. Essa outra parte do galpão, ela é destinada para vacas secas e novilhas na fase final de gestação. Esse galpão aqui está com o rebanho mais produtivo da fazenda. Essa vaca chega a produzir 60 litros de leite por dia, mas a média é de 37 litros por dia. A gente tem várias divisões de lote. Esse primeiro lote é o lote pós-parto, ou seja, é o lote que recebe todos os animais nos primeiros 21 dias de lactação. E depois desse lote a gente distribui para os outros lotes. Lotes de vaca de primeira, segunda e terceira lactação.
As vacas são ordenhadas 3 vezes por dia. Todo o processo leva cerca de 9 horas. Mas antes, os animais são colocados em uma sala especial. Nessa sala a gente tem, ela é equipada com aspersores e ventiladores, que a gente deixa a água caindo nelas 1 minuto e a ventilação por 4 minutos, para que a gente consiga reduzir a temperatura corporal delas e, consequentemente, proporcionar um melhor conforto térmico. Isso propicia um aumento do consumo de alimentos pela vaca e, consequentemente, um aumento de produtividade, melhoria da imunidade e diversos parâmetros. Todos esses cuidados têm trazido bons resultados. Aqui na fazenda a gente está passando por uma fase muito positiva, né? O mercado, o cenário atual é de redução de custo de milho, de redução do custo de farelo de soja, de caroço de algodão, casca de soja, os principais ingredientes utilizados na alimentação das vacas, né? E a gente trabalha ano após ano com uma agricultura que foca em aumento de produtividade de silagem, também para a gente ter a redução dos custos de produção. A seguir aqui no 30 Minutos, abonos PIS/PASEP são pagos a novos grupos nesta quinta-feira e atualizada a lista de veículos mais baratos depois de montadoras aderirem ao programa do governo federal. A Clínica Laboratório Mais Exames é o maior centro médico e de exames de Patos de Minas e região. Então agende o seu exame e também a sua consulta. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. Vamos a mais informações no nosso Giro de Notícias aqui no 30 Minutos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e de Serviços atualizou a lista de montadoras, modelos e versões de carros novos mais baratos para o consumidor. 9 montadoras, a Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot, aderiram ao programa e disponibilizaram 31 modelos de veículos em 232 versões. No momento da adesão ao programa do governo federal, as montadoras solicitaram os recursos máximos de 10 milhões de reais e a maioria já pediu adicional de mais 10 milhões. O teto para o programa de carro mais barato é de 500 milhões de reais. Para o consumidor, os descontos variam de 2 a 8 mil reais. Já o crédito para a renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras, com um volume total de 100 milhões de reais. E no caso dos ônibus, a adesão foi de 9 montadoras, com um volume total de 90 milhões de reais. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e outubro e com inscrição final 6 e 7 recebem nesta quinta-feira o abono salarial ano base 2021. Quase 4.276.000 trabalhadores receberão 4.340 bilhões de reais. O abono de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos. Tem direito quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. O PIS é liberado pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. O dinheiro estará disponível até 28 de dezembro. Depois, volta para o Caixa do Governo Federal. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2601 da Mega Sena sorteadas nesta quarta-feira. Os números foram 3, 8, 34, 40, 44 e 55. O prêmio do próximo concurso, que será realizado no sábado, está acumulado em 51 milhões de reais. Trinta minutos terminando por aqui, né? E eu tenho um assunto para tratar com o Gui nessa nossa transição aqui do 30 Minutos.
Vou pedir o Vinícius, inclusive, para espelhar ali para mim, né, para a gente falar, porque foi aprovado na noite desta quarta-feira pela Câmara dos Deputados o projeto que propõe criminalizar a discriminação de pessoas politicamente expostas, como, por exemplo, os políticos, ministros do Poder Judiciário e detentores de cargos comissionados. O texto estabelece pena de 2 a 4 anos de prisão e também multa para quem colocar obstáculo para a promoção funcional a pessoas politicamente expostas, investigadas ou réus, né, em processos que cabem recursos. Negar a celebração ou manutenção de contrato de abertura de conta corrente ou concessão de crédito. Está lá, isso está lá no texto. Negar a celebração ou impedir ou atrapalhar o acesso a cargo de administração pública, por exemplo. O projeto ainda tem que ser apreciado no Senado para passar a valer, portanto.